Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da Trilhas e Tralhas. O assunto hoje é checklist. A gente fez o primeiro episódio falando do checklist 1.1, onde a gente tratou aí com bastante especificidade em relação ao equipamento individual básico, ou seja, tudo aquilo que cada um de nós carrega como acessório para a utilização durante aí uma expedição, uma caminhada. Hoje a gente vai falar sobre o checklist 1.2, tá? Que é a parte individual, só que tratando na parte de uniformização, tá? Incluindo não só o que a gente vai estar utilizando no corpo, mas o que a gente leva de excedente para conseguir ter o conforto necessário com base nas regiões em que a gente costuma ir, que em geral é sudeste, tá? Seja aí até na região de Minas ou mais região de litoral ou São Paulo, mas a nossa atuação é sudeste, então a gente fala aí normalmente em questão aí de temperaturas, sem contar, né, esse inverno que a gente está tendo agora, mas alguma coisa entre 15 e 12 graus quando a gente está no meio do mato lá. Eventualmente até um pouco menos, mas vamos considerar que o que a gente tem aqui é para sobreviver, não vou dizer sobreviver, não, mas é para passar confortável até temperaturas de 12 a 15 graus. E também a gente pode dizer que o que a gente carrega aqui ele vai ter uma limitação para temperaturas acima, vamos dizer, de 28 graus em locais que realmente a temperatura ela não vai cair abaixo aí da linha de 22, 21, né? Ou seja, região tropical mais definida mesmo. A gente está dividindo aqui então em duas partes. Então do lado de cá eu tenho toda a parte que eu chamo de armadura. Então é aquilo que vai no corpo. Aqui é a parte de equipamento auxiliar, ou seja, aquilo que eu carrego para precaução, não para o deslocamento. Então eu vou começar por esse lado aqui. Tem uma parte que não está aqui porque é o adicional, vamos dizer, aquele kit adicional dia, que seria camiseta, meia e cueca. Tá? Então eu vou dizer como é que eu trabalho isso dessa forma. Então, bom, vamos começar aqui pela parte de uniforme adicional. Então, aqui está toda a minha armadura, isso daqui é o que eu confio para a realização de uma trilha sem danos, né? Que são equipamentos que realmente eu estou levando porque eu estou certo que não vão me deixar na mão. Porém, a gente nunca sabe o que pode acontecer, não só em termos de deterioração, né, de estragar o material, ou então daquilo estar molhado num momento que você está com frio e você tem que decidir ou não por a utilização do seu kit seco, que em geral a gente leva para ficar estabelecido, parado. A utilização dele como uniforme secundário. Então, essa linha toda aqui, ele tem duas funções, tá? Então, esse daqui é o meu kit seco, é o meu pijama, é um uniforme para um momento de descanso, curto e longo, e um calçado aí. Algumas pessoas preferem levar chinelo, o Magno gosta de levar alpargata, né? Aquela alpargata gaúcha, e eu levo aqui uma sapatilha náutica, tá? Que seria com uma base aí de, como é que chama essa porra? De silicone, e em cima ele tem uma telinha e tem um neoprene bem fininho, tá? Então toda essa parte aqui ele vai servir para o meu conforto, para o meu pijama, para o meu horário de lazer ou como uniforme adicional. Então na parte longa eu tenho aqui uma calça de educação física, uma calça de tactel. Essa especificamente é do uniforme de educação física do Exército Americano. Eu prefiro ela porque já conheço, tenho e comprei na V-Unit, então é o material mais adequado, tá? A camiseta também não poderia deixar de ser. Eu, em geral, levo a curta e a longa, tá? Então, eu tenho aqui uma camiseta longa. Essa daqui, em geral, é meu pijama ou meu uniforme secundário de trilha. A gente sempre, 90 e poucos % dos casos, a gente vai estar sempre de manga longa, né? Então, eventualmente, quando realmente é situação aberta, a gente vai caminhar de manga curta. Então tá, então esse uniforme aqui ele é meu pijama e serve como uniforme adicional caso o meu kit, meu principal esteja danificado
ou então molhado e numa baixa temperatura que não seria interessante andar com aquele uniforme. Isso é no momento de decisão você avalia se essa é uma boa ideia ou não. Então se você tipo tá com aquele molhado, só que você tem mais uma noite pela frente, é melhor não fazer essa substituição, utilizar aquele durante o dia secando no corpo, para na próxima noite utilizar o seu último uniforme, que seria o uniforme seco. Tá? Eu levo também o short do Army aqui, short preto, o mais leve que tiver mesmo, exatamente para você, uma hora que você tiver, por exemplo, com a possibilidade de tomar um sol ou entrar na água, eu carrego também, né, no kit, no uniforme, eu só ando de bermuda de lycra. Mas eventualmente eu tiro e quando eu estou com short, eu entro com short na água também para secagem rápida. Da mesma forma, a sapatilha ela vai fazer com que vamos entrar na represa, vamos atravessar um rio, eu não vá com o pé direto no fundo, né? Não sei o que tem no fundo, né? Ou então tá numa cachoeira, alguma coisa assim, então é sempre bom ter alguma coisa que você pode utilizar para isso, até nadar com ela. Por isso que eu tenho essa opção ao invés de um chinelo normal, tá? Pela proteção em cima também. Essa já está bem detonada, tá com o dedo saindo aqui já está na hora de trocar, mas é o que tem para hoje, tá? Então vocês viram, toda essa linha aqui ela tem um duplo uso. Então é tanto conforto quanto substituição do uniforme principal. Como a gente considera aí baixas temperaturas, né, girando, conforme mencionado, entre 12 e 15 graus para mais, e em ambiente tropical, ou seja, onde você vai ter ocorrência de chuvas, eu tenho aqui, indispensável também no kit, um agasalho de Gore-Tex, que ele é um corta-vento 100% impermeável. Então isso aqui é indispensável no ambiente tropical. Antes a gente levava o poncho, né, e usava para isso. Hoje, além do poncho que a gente usa para outras funções, ele é multifuncional também, como para fazer teto ou parede, eu levo excepcionalmente o Gore-Tex para deslocamento. Ele é melhor do que estar vestido com o poncho. Já passei aperto no momento que eu não levei, por isso não deixo de levar nunca. Então, como ele é um para-vento e para-chuva e não tem a função de aquecer, eu tenho um uniforme intermediário que pode ser bem variado, né, de acordo com o que você tem. Esse daqui não é o meu, tá? O meu, juntando um equipamento aqui, eu acabei não trazendo, acabou, ficou em casa. Então eu peguei um outro aqui que é legal até para ilustrar, mas você pode ter, como essa peça, você pode ter uma blusa de lã, um moletom, um termal mais fino, tá? O meu que eu uso, ele é de nylon, ele é de nylon estofado, ele é até menor do que esse volume aqui, tá? Ele é prensado. Esse daqui, ele é o famoso waffle. Ele faz parte aí do uniforme americano da terceira geração do ECWCS. Ele é o intermediário número 3, né? Você usa a segunda pele, a camiseta, esse daqui por cima dele a quarta pele, que seria a gandola moderna. Então esse aqui é o terceiro nível, level 3 aí do ECWCS, bastante interessante, mas você leva aquilo que você tem, que ele é mais confiável, que você já tem conforto com aquilo. Então você tem que ter sempre, além do corta-vento e corta-água, aqui um intermediário para te garantir o conforto térmico. Normalmente eu uso para dormir também um uniforme aí longo de lycra, tá? Que seria a segunda pele. Mas esse daqui ele também pode servir para deslocamento, então é um uniforme híbrido também. Se você estiver numa situação de bastante frio e mesmo molhado, é interessante utilizar por baixo da armadura esse aqui para trazer um pouco mais de conforto. Já cheguei a usar ele também no momento que sabia que ia fazer uma travessia a nado e estava com ele por baixo completo, num lugar que estava ventando na saída da represa, então foi bastante interessante porque quando eu saí lá, é claro que o corpo estava molhado, mas o vento ele não incidia direto. E como o material seca rápido, ele foi bastante útil aí para essa ocasião, tá? A utilização dele molhado posteriormente, com secagem rápida. Por fim, desse lado, são dois últimos itens bastante importantes também, que é um gorro, pode ser de fleece ou de lã, ou de nylon, que você preferir. O meu é um de fleece aí na corsagem do Army, e sempre levo uma balaclava fina, tá? Eu levo essa de aramida, porque ela é bem fininha, bem leve
é mais confortável do que as balaclavas de lã, tá? Então há muito tempo eu substituí por essa, não troco. A balaclava eu utilizo principalmente na hora de dormir, não só quando está frio, principalmente quando está frio, para a gente não ter a perda de calor pela cabeça, que é uma das partes que mais ventila, né, no corpo, muito mais quando você está dormindo de rede, então é fundamental ter. Eu eventualmente ocorre de eu amanhecer com sinusite, que é a exposição da cabeça na temperatura fria, e então eu uso isso, e isso me garante que eu vou acordar bem no dia seguinte, tá? Mesmo em situações de baixa temperatura. Eu uso também em situações de não tão baixa temperatura quando tem inseto, porque você consegue cobrir maior parte do rosto, deixando apenas os olhos de fora. A gente tem também, vocês puderam ver no kit de acessórios, no checklist 1.1, a rede de mosquito, que vai para a cabeça. Usada também, mas aí quando é um lugar bastante quente também. Então, quando é temperatura afável para a utilização dele à noite, durmo também por causa de inseto. E o gorro indispensável, dá para usar por cima também, já utilizei dormindo aquele com esse por cima, mas esse antes de dormir, hora que está ali tranquilo, ou em momento de deslocamento, onde eu não estiver utilizando um patrol cap, um boné ou um bunny hat, tá? Então gorro bastante importante também. Passando para o lado de cá, a gente vai falar então sobre a composição da armadura. Eu reuni aqui, parte dos itens são itens meus de utilização, só que alguma parte que eu também esqueci de trazer quando eu fiz a juntada em casa, que algumas coisas foram para lavar. Em geral eu mantenho tudo aqui, mas eu acabei não remontando o kit, então tem coisas aqui que não são minha de utilização, são apenas para ilustrar, tá? Então, começando por baixo, a gente vai ter aqui um par de meia. Eu comecei a utilizar com maior frequência pares de meia mais grossos, meias também de compressão, né? Elas são, não é de compressão, mas são dessas meias mais justas, tá? Que tem aí uma costura com formato mais adequado do pé e tal. E eu descobri que essas meias, para mim, né, na minha opinião, elas têm uma boa ação até com a bota encharcada, tá? Então, ocorreu já de eu estar com uma bota que não é essa, que ela não era forrada de Gore-Tex, ou seja, ciente, pisei na água, era uma caminhada curta, eu decidi fazer o teste, né? Andei com a bota encharcada com essa meia. É claro, a bota vai drenando, você não vai ficar como se fosse um pé no balde, se fosse um Gore-Tex cheio assim, mas ele vai drenando. Mas a sensação que ela deu para mim é de que eu estava caminhando já com o pé seco. Então ela não ficava esfolando, mantinha o pé bastante firme dentro do calçado, não gerava aquele deslize, tá? Eu sempre utilizo nas caminhadas por baixo do uniforme uma lycra, essa daqui não é a minha, peguei lá em cima, essa aqui é enorme. Utilizo sempre aí um short de lycra, que também facilita na hora de secar. Você pode, por exemplo, você não tem condição de tomar um banho, mas você tem condição de entrar num lugar e se molhar, você entra com ela e se lava com ela e ela seca e você está com ela limpa, né? Mas, né, pelo menos aquele suor, aquele caldo você vai tirar e ela garante que você consegue secar mais rápido antes de colocar o uniforme. E também por causa, na hora do deslocamento, do rala-coxa, para não ter aquela assadura no entrecoxa. Tem gente que não tem esse tipo de problema. Eu tenho as coxas um pouco mais gordas aqui no meio, então acaba ralando e isso causa um desconforto danado, gerando assaduras, né? Então, ou você passa vaselina, que nem na minha época de corredor, passava vaselina no meio das pernas e no biquinho do peito, assim, para não dar aquela sangrada. E a partir de então a partir das corridas passei a usar sempre a lycra e levei isso para dentro das trilhas também. O calçado vai depender bastante de alguns critérios. Primeiro, o que eu tenho para usar? Segundo, quais são as condições que eu vou encontrar lá? E terceiro, o que eu tenho para usar está em boas condições? Então, esse daqui é um calçado que eu usei bastante. Ele está aqui apenas para ilustrar, apesar de ele tá feio, mas vocês podem ver que ele está perfeito. Eu não utilizo ele mais para caminhadas, principalmente para caminhadas longas, eventualmente alguma coisa curta dá para utilizar. Ele é Gore-Tex, está perfeito, 100% impermeável, só que ele já perdeu. A sola está também,
tem mais de meia vida, tá? Porque ela é durável, durável mesmo. Só que o amortecimento desse calçado já não presta mais, tá? Esse é o principal problema. Então, as botas militares elas têm uma durabilidade extensa, bem extensa mesmo na questão de construção, destruição, porém a parte de amortecimento, que é o que vai garantir para você o conforto e a preservação das suas articulações, ela vence, em qualquer calçado vence, por mais que ele esteja perfeito, lindo por cima ou por baixo com sola. Então, essa daqui, e isso você vai perceber ao longo das caminhadas, uma hora aquela bota vai estar te causando um desconforto tão grande que você vai notar que realmente o amortecimento dela não presta mais, o que é o caso dessa. Aliás, essa bota aqui eu usei, eu fiz ela num vídeo, essa não é a que eu estou usando não, e outras duas eu tinha feito um vídeo antes, que eu fiz o teste de lavagem de bota com uma máquina VAP. Então, se vocês não viram esse vídeo, eu vou deixar o card aqui para vocês assistirem. Tá bem toscão, mas é nosso estilo. Então eu vou deixar o card aí para vocês verem. Ela ficou com essa aparência porque eu meti água nela mesmo, mas ela é resistente. Então não tem problema se ela apenas vai ficar aí descabelada. Então a opção da bota você tem que ter esses critérios, o que você tem disponível, se o que você tem disponível é adequado e as condições que você está indo. Em geral eu vario numa bota de Gore-Tex, que é um pouco mais pesada. Se eu estou indo para um lugar que eu sei que não vai ter água, eu vou com uma bota mais leve, que seria um modelo Summer aí. Ok. A parte da armadura, 100% dos casos eu vou estar utilizando uma calça militar. Eu acho que eu nunca fiz trilha com uma calça tática, calça jeans. Fiz com o resto do material que vocês veem aqui, mas como uniforme principal, 100% das vezes eu vou estar utilizando uma calça militar, tá? E se eu não tiver que apresentar algum uniforme na trilha, provavelmente eu vou estar utilizando ou o Flector, que é meu uniforme principal, número 1 há 1000 anos, ou agora o CCE, porque essa calça aqui é estupenda. Na parte de cima, eu tenho variado um pouco entre gandola e combat shirt, tá? Essa gandola não é a minha tá aqui em cima, eu deixo ela ali para estar sempre vendo, né? Lembrando aí das aventuras. Levo ou uma gandola em geral quando é situação mais fria, tá? Porque debaixo da gandola eu vou utilizar a parte da forração que eu tenho aqui. Então quando eu sei que é mais frio eu vou utilizar esse. E quando é uma situação de temperatura mais alta, com certeza a combat shirt, ela vai ser mais confortável, ela vai secar mais rápido, ela é colada no corpo, então tem sido uma opção bastante frequente para mim atualmente. Tá? Todos os últimos rolês aí que eu fiz foi de combat shirt. Levava sempre, né, a gandola para ver o que acontecia no dia. Né? A gente nunca pode acreditar que a nossa precaução, né, o nosso planejamento vai ser 100% de acordo com aquilo que a gente imaginou. Então, isso daí fica de opção, exatamente para você definir em relação ao lugar que você vai, ou então no mesmo dia, na hora da saída, você faz a opção. 100% dos casos eu uso uma cobertura, tá? Que seria ou um bunny hat ou um boné, estilo baseball, tá? Esse daqui é o meu bunny hat do meu traje Flector, também já está comigo aí há 20 anos, acho. E tenho utilizado bastante um baseball cap, que é o boné operator, né? Boné operador aí, com meus pets, tudo. Aliás, eu nem sei onde estava procurando ele esses dias aí para usar, não sei onde eu coloquei. Preciso achar. Tenho usado bastante, mas o bunny hat ele é bastante interessante, talvez até mais adequado para o deslocamento, tanto debaixo de sol quanto em floresta. Ele, debaixo de sol, ele vai garantir que você não vai queimar o topo das orelhas. Em geral, muita gente acaba nem dando bola para isso e caminhando. Então, topo das orelhas, quem tem queda de cabelo ou então já é calvo também, o risco, né, de queimadura no coco. Eu tenho aqui um pouquinho, né, então já faz a prevenção. E relativamente também as bordas dele protegem, né, inicialmente o pescoço aqui. Mas para o pescoço a gente vai ter um outro equipamento aqui que é o Shimeg, que também ajuda a fazer a cobertura da cabeça. E também em momentos de mata molhada, de chuva, essas coisas, quando você está com um bunny hat, ele vai dar essa caída aqui molhado e a água em geral vai ficar saindo da sua cabeça, escorrendo pela borda, não escorrendo pelo seu rosto. Isso torna um pouco menos desconfortável a caminhada. Se a trilha a gente sabe que vai ter muito mata fechada, eu tenho levado aí também um óculos de proteção,
Já vi ocorrer, já ocorreu comigo também, de estar andando nem muito próximo, mas alguma coisa que esticou do último que passou, voltar, eu tomei uma no olho. Graças a Deus o reflexo da pálpebra é muito rápido, que se tivesse pego dentro teria me machucado de verdade. Pegou por cima da pálpebra. Então, quando é um lugar que eu não conheço, ou então que eu sei que é muito fechado, eu levo óculos de proteção e em caso de necessidade eu vou utilizar ele. Eventualmente eu levo um óculos escuro também, quando a gente tem uma situação aí um pouco mais de um sol um pouco mais forte, e o óculos escuro para mim eu tenho como é que eu posso falar, uma mania ou uma artimanha do óculos em algumas situações que o óculos de sol acaba trazendo um conforto diferenciado para mim. Na verdade, a gente um forjado, mas isso aí eu explico para vocês no final. 100% das vezes eu vou estar também com um par de luva bastante resistente e um Shimeg, tá? O par de luva, é claro, porque qualquer deslize, qualquer queda, qualquer coisa que você tiver, a primeira coisa que vai para o chão são suas mãos. É reflexo, então se você não tiver com a mão no bolso e na hora for enroscar e cair de cara no chão, é certo que o seu reflexo é meter a mão no chão. Então, na queda, isso vai até ajudar, por exemplo, se você está sem luva e você vai meter a mão, no teu próprio reflexo você vai ter a preocupação de onde sua mão vai estar indo. Então isso às vezes você vai tentar manobrar a mão antes dela chegar e pode causar uma fratura, uma luxação, alguma coisa. A luva, quando você está com ela e condicionado a usar, você sabe que o seu instinto, né, dentro do seu reflexo, vai condicionar que você não faça movimentos, que vá direto o impacto, sem perda de tempo nessa movimentação, reduzindo não só a chance de você ter uma fratura, como também o corte, eventualmente se você está botando a mão numa pedra. Já ocorreu comigo de ir em espinho com luva, machucou, mas machucou como machucaria se estivesse sem? Não, preveniu bastante. Aquelas árvores gordas com espinhos grossos, porém curtos ali. Se fosse um espinho maior, talvez teria causado um dano. Mas eu faço opção pelas luvas com palma de couro e a parte interna aqui de aramida, né? Ou Kevlar, né? Que também ajuda na prevenção do furo. Então 100% das vezes eu vou estar utilizando a luva. Também para o frio, a luva é bastante interessante na hora que a gente está cozinhando, a gente leva caneco para você estar manobrando, né? Então, às vezes, quando a cozinha é menor, os utensílios da cozinha é a mão de luva e um multitool, né? O multitool você usa para pegar a alça do caneco, a luva você usa para segurar ali. Então, do lado do fogão sempre vai ter pelo menos uma mão, né, de luva ali para quem está manejando, né? O Shimeg também, 1001 utilidades. A principal seria a proteção de pescoço, tanto para o deslocamento em mata fechada, onde você tem incidência de cipó, espinho, essas coisas. Tem aqueles cipós que parece uma serrinha, não uma serrinha, uma lixa, né? Aquilo quando você está com o corpo molhado, suado, né? A pele mais frágil, né? O sal em cima, qualquer esbarradinha daquele tipo de cipó já vai causar uma assada, né? Uma ralada, e com o sal dos fora, então aquilo já começa a criar um novo desconforto para você. Então eu utilizo principalmente nesses momentos, né? Proteção do pescoço. E fora de uma mata ele vai te dar grande prevenção também para queimaduras de sol, né? Da mesma forma com o Bunny Hat, topo da cabeça, orelhas, pescoço, nariz. Também para prevenção de inalação de fumaça, inalação de poeira, você utiliza ele fechando o rosto. Então está sempre comigo. Além disso, ele vai te servir também como um adicional para te aquecer. Eu utilizo ele como toalha também. Depois que eu me molho, em geral, eu utilizo ele para me secar. Ele é 100% algodão, se você deixar, nem todos, né, mas é 100% algodão. Se você deixa ele exposto no vento, ele tem uma secagem mais rápida, né? A água consegue drenar, porque ele é bem fininho. Já passamos por aqui, armadura, barari, parará. Tá. Uma peça que é bastante icônica do nosso traje, principalmente no litoral norte, Serra do Mar, onde tem uma incidência muito grande de víboras, entre outros animais rasteiros, né? Eu utilizo perneiras de couro. Essas perneiras aqui eu gostaria de ter um lugar para indicar para quem gosta, mas infelizmente o local onde a gente comprou elas, sei lá, 12, 14 anos atrás, já há muito tempo eles fecharam.
São muito boas, muito resistentes, alta durabilidade. A gente já fez várias viagens. O interessante é que ela não só é de couro, mas ela tem uma forração estofada. Então ela não vai trazer apenas uma prevenção para uma picada, né? 100%, né? É de prevenção contra a picada de cobra, mas também ela vai trazer a prevenção para uma topada, né? Uma ralada. Às vezes quando a gente está num deslocamento muito longo, que você vai, fica extenuado mesmo, e tem momentos onde você vai passar uma árvore que está caída, levantar uma perna já é um esforço muito grande. Às vezes você não levanta suficientemente, você acaba dando uma canelada. Então, apesar de elas serem pesadas e se molhadas ficam mais pesadas ainda, é um equipamento que eu me condicionei a utilizar exatamente para não sofrer quando tivesse a necessidade. Então, muitas das trilhas eu estou utilizando as perneiras tanto para proteção de picada de cobra quanto para proteção aí de picada picada de outros insetos, né? Escorpião, aranha. Ela ajuda do jeito que eu faço o encaixe com a bota, com a calça e a meia. Ela vai também prevenir o carrapato de entrar dentro do meu sistema de calçado aqui, né? Outros bichos também, como aranha e escorpião. Mas é bem pesado. Você pode fazer opção por uma perneira um pouco mais leve. Tem umas perneiras que eu vi que são eu não sei como é que chama, tipo aquela camurça, tipo de luva aquelas luvonas de lixeiro. Elas não têm uma durabilidade muito extensa, mas elas vão te dar uma certa proteção para cobras aí, e são mais leves do que as de couro. E entre outras, tem perneiras que é só para você andar em ambiente de mato molhado, então que você não quer molhar a barra da calça. Essas daqui ajudam bastante também. Por exemplo, você sai de manhã com aquele mato, você tá um puta sol, mas dentro da mata caiu orvalho tudo, então tá tudo ensopado. Se você sair andando só com a bota e a calça, você vai ficar com as pernas todas molhadas e aquele arrasto nas plantas, né? Você vai coletando toda a água que tem naquele caminho. As perneiras ajudam a deixar aí as calças e as botas secas, prevenindo de que ela vá absorvendo aí no deslocamento. Bom, esse material todo, alguns deles, como eu falei aqui, eles são opção, então eu acabo fazendo ou um ou outro. Eu vou começar a guardar para a gente fazer uma pesagem, só que eu vou fazer isso agora de forma superficial, porque o material que está aqui é o que eu juntei, e eu vou refazer ao fim dessa série do checklist um placar com as informações que eu já coloquei do episódio checklist 1.1 falando dos equipamentos. Eu coloquei ali o peso geral do material, mas ao final a gente vai fazer a repesagem de tudo, exatamente o que foi mostrado naquele vídeo, e fazer a divisão de peso considerando o que é carga e o que é corpo. Tá? Então, por exemplo, aqui eu deixei dentro dessa divisão, isso daqui é carga, fica dentro da mochila, isso aqui é corpo. Então, ao final dessa série do checklist, a gente vai ter uma noção do peso médio da carga detalhada por item do checklist, e também o peso da carga corpo detalhada por item do checklist. A gente faz bastante teste, eventualmente para fazer a mudança, a reposição de equipamento, a troca. E eu e o Marcos, a gente fez uma viagem para o Piavu recentemente, e discutindo essa questão de peso, porque estava desigual e tudo, a gente foi bater, né? O que está pegando. E o interessante é que nessa parte de roupa, é claro, a gente tem o checklist escrito, né? Só que assim, cada um faz opção daquilo que lhe é conforto versus capacidade de carga. E curiosamente na parte de uniformes, a gente estava alinhado, provavelmente vai 99,9% em relação a isso que vocês viram aqui. Se fosse contar, eu não contei quantas peças a gente tem aqui, mas se fosse 12 peças aqui, 12 peças aqui, era praticamente idêntico. Ele tinha 12 peças e 12 peças dando a correção. O peso, claro, era diferente, porque o Marcos ele tem uma estatura maior do que a minha, então as roupas dele são maiores. Então eu tenho essa vantagem de que são um pouco menor, eu carrego roupas menos pesadas, não vou dizer mais leves, né?
Mas então isso daqui varia também pelo quanto você quer gastar. Existem artigos de alta tecnologia que vêm com, bom, esse daqui é um ou outro, como eu estou usando a Combat Shirt, mas essa não é a minha Combat Shirt. A pesagem por capítulo final eu faço com a Combat Shirt, não com a gandola, mas esse aqui eu vou usar uma mais perto do peso da minha. Tá? Bom, o fator custo é um dos fatores que mais influencia, não só nessa linha desse checklist, mas em todo o sistema que a gente trabalha. Quanto mais você investe, menos peso você vai estar levando. O Marcão mesmo, ele é adepto aí de equipamentos com um pouco mais de tecnologia, custo um pouco mais elevado e preços e durabilidade um pouco menos extensa. Tá? Eu já faço opção em função de ter a loja, eu tenho equipamento disponível, além daquilo me deixar confortável, tanto física como visualmente, né? Eu vestindo o que eu gosto, né? Eu sei que aquilo vai ter uma durabilidade e que o custo que eu tenho, vai ser inferior ao produto que o Marcos e outras pessoas aí que preferem investir um pouco mais e carregar menos peso, eu opto pela durabilidade. Então eu sei que a conjunção do que eu estou levando no corpo, com mais o que eu tenho de acessório nesse checklist, isso vai garantir para mim que eu não vou chegar no fim da trilha sem um calçado ou sem uma gandola, uma calça, alguma coisa que estragou, que eu não vou ter uma alternativa. É claro, em determinado momento pode ser que chegue um dia em que realmente estrague um calçado e estrague outro calçado. Só que a gente trabalha com probabilidades e a gente analisa o equipamento que tem antes de levar, se ele tem indícios de que pode deixar na mão ou não, né? Aquele ali já está um pouco deixando, esse, como eu comentei, não é a que eu utilizo, essa já pelo conforto já não presta mais, apesar de que ela teria durabilidade para caminhar muito ainda, né? Então, se você investe um pouco mais, você vai ter equipamentos mais leves, porém de menor durabilidade. Eu prefiro alta durabilidade e pagar o preço nas costas. Bom, vou continuar aguardando aqui, enquanto eu falo para vocês dos menores kits, né? Que seria o kit seco diário e o kit volta, kit retorno. Então a gente tem o meu kit seco diário, ele é composto por um par de meia, uma cueca e uma camiseta de manga curta. Tá? Se for ambiente de alta temperatura, camiseta regata. Até 3, tá? Então se eu for ficar 2 dias eu vou levar, além de tudo isso aqui, 2 kits desses. Se eu for ficar 3 dias eu vou levar 3 kits. Se eu for ficar 5 dias eu vou levar 3 kits. Eu não vou aumentar o peso levando mais kit seco, eu vou economizar o que eu tenho, tá? Utilizando aí em excesso aquilo que já vai estar disponível. Não dá para você querer levar aí uma meia, você vai ficar 6, 7 dias, uma meia para cada dia, uma cueca para cada dia, uma camiseta seca para cada dia, porque além disso pesar, o volume dessas coisas é grande e isso vai acabar diminuindo a sua capacidade de carga, do que é fundamental, e sua capacidade, sua resistência do peso ideal, né? Ou que você esteja condicionado para carregar. Só lembrando que não existe um peso, uma medida, um percentual ideal. Eu já falei num outro vídeo, eu volto a falar, nas trilhas, todos os estudos que tem em relação a essa questão de capacidade de carga, relação peso, ou seja, que é aquilo, qual é o percentual do seu peso que você pode carregar. Então os estudos eles variam de 14 a 20, né, 25%. Só que esses estudos, 25% não chega, acho que é de 14 a 20% do corpo. Que no meu caso, eu peso 65, se fosse 20%, eu teria que levar 12, 14, 15 quilos, cara, não dá, cara. Eu adoraria conseguir levar 15 quilos, teria que gastar uma grana em equipamento de alta tecnologia e eu não o farei. Então os estudos eles são direcionados apenas para jovens em desenvolvimento. Tá? Então esse estudo ele foi feito quando o foco era ver a capacidade de carga do aluno levando para a escola. Tá? O que a gente faz, o que você faz, o que o seu colega, o seu parente faz de atividade física, o tempo que ele faz isso condiciona ele a ter um aumento da capacidade de carga. Então os estudos eles podem ser ignorados.
Claro, você para saber o ideal para você, você tem que ir escalando isso, né? E para escalar, você vai fazendo a escalada de acordo com o teu aprendizado dentro da atividade. Então você vai começar fazendo uma caminhada que você não vai dormir, que vai ser lugar mais aberto, de um dia, de algumas horas, que você dá uma volta em algum lugar, aí você começa a levar mais peso. À medida que você vai desenvolvendo a atividade, você vai desenvolvendo e conhecendo a tua capacidade de carga e desenvolvendo o teu porte físico para cada vez carregar mais, é claro. Todo mundo tem um limite, tá? O meu limite hoje, se bem que às vezes tem que passar, é 18. Mas assim, eu não saio com mais de 18. Eventualmente eu desço com mais, eu volto, pode ser que volte com mais de 18 por alguns fatores. Mas quando a gente fez as travessias do Piavu nos anos 2010, 2006, 2007, naquela época a gente levava entre 25, o Dylan levava 28. Então a gente era 100% material militar em excesso, assim. Não só de coisa de sinalização, comida, mas assim, a gente tinha disponibilidade de porte para aquilo. Hoje, passados 12 anos aí, acho que 13 anos, eu não tenho mais aquela capacidade. É claro que eu mantive, porque eu continuo praticando, mas é claro que em determinado momento a gente começa a ter uma perda, né? Então, eu tento sair com no máximo 18, considerando mochila completa, ou seja, mochila seca mais comida e água. E nessa ocasião que a gente teve do Piavu, em função de a gente ter ficado ensopado, né, a gente passou maus bocados aí na noite que a gente dormiu lá em cima, eu voltei com roupa molhada, então eu desci com 21 quilos. Então, ruim para o joelho que foi na descida, mas melhor que não foi na subida com 21 quilos, que seria muito mais penoso, né, e desgastante ter feito a subida. Então eu sei que com 18 quilos para mim é ininterrupto, né, se estabelecer lá 8 horas de atividade, 8 horas de atividade sem reclamar. É claro que assim, existem variantes que podem trazer um desconforto. E aí eu tenho algumas artimanhas que eu utilizo. Hoje eu lembrei de uma aqui que eu vou dar para vocês. Quando você está fazendo uma caminhada extensa com peso, no meu caso, por exemplo, o que mais incomoda, o que mais perturba, claro que é o peso, né? E que às vezes você tem tantos incômodos que um vai anulando o outro se você tiver um bom mental. Se você não tiver um bom mental, um vai se somar com o outro. Vamos usar como exemplo aqui. Peso. Então você vai estar lá 18 quilos nas costas. Pedrão, aí eu estava com a malha, uma camiseta por baixo, eu não uso mais camiseta por baixo exatamente por causa disso. Sempre estou usando também ou a Gandola Combat Shirt para dentro da calça. Cinto apertado para cima da cintura para que a barrigueira fique por baixo do cinto, ou seja, sustentando a calça, porque se você botar por baixo a calça vai caindo, tende a cair, e tanto para baixo quanto em cima, a barrigueira em cima do cinto começa a trazer o desconforto do ralo na caminhada, tá? Na região da cintura, que seria a coisa da camada cueca ou lycra, a Gandola Combat Shirt, a calça, o cinto da calça, a barrigueira em cima, então você começa a ter o peso nos ombros, o desconforto daqui. Aí tem alguma coisa dentro do teu sapato que começa a dar uma perturbada, ou o teu pé começa a dar aquela deslizada e causar a fricção que começa a ferver. Aí você já está com esses 3 empecilhos lá. Aí o que mais que pode acontecer? Não, você está suando pra caramba, essa é péssimo. Começa a entrar o suor, as sobrancelhas existem, né, em parte para barrar o suor. O suor começa a varar a sobrancelha e entrar no olho, você começa a ficar com sal no olho. Então existe uma série de fatores, se você tem capacidade para administrar, é claro que é uma somatória muito grande, qualquer um vai quebrar ou vai tentar ir sanando um ou outro na medida do possível. Secar o rosto, tirar a bota, ajeitar, parar, arrumar aqui a calça, o peso realmente não vai dar. O que eu faço? Quando eu sei que eu vou ter alguns empecilhos, normalmente eu faço isso. Só que em ambientes mais fechados, no ambiente de sol, isso daí fica inválido. Então, se eu estou caminhando dentro de uma floresta ali, não escuro, tá? Só sem a presença de sol mesmo. Então, dentro de uma floresta que tem aquele abatimento de sol. Ou então a gente está numa estrada que também ela tem pouca incidência, né? Onde ela é cercada de mato de árvores, eu já saio para caminhar de óculos escuro. Porque a hora que você começa a entrar no lugar fechado, você está acostumado e aos poucos você vai se acostumando com aquilo.
À medida que você está um tempão com o óculos escuro, ele se torna um puta do empecilho. Porque você começa, você está num lugar fechado que não tem entrada de sol, você tem a iluminação natural, só que você está forçando a sua vista para ter aquela iluminação. Aí a hora que você está com o peso aqui, a coisa ralando, a pedra no sapato, suor caindo no olho, eu tenho uma coisa que eu sano um problema na hora, é tirar o óculos escuro e guardar. Então isso me ajuda a maquiar, ou seja, eu tiro uma carga do desconforto que eu estou tendo daquela somatória do que está ocorrendo no momento. Isso foi uma dica que eu lembrei agora, espero que vocês tenham gostado. Vocês vão acompanhar as imagens do Pedro aí agora, a gente está gravando diretamente, provavelmente é o nosso primeiro vídeo aqui gravando no novo cenário. A gente mudou recentemente de imóvel, estamos num imóvel bem próximo aqui da Rua Rodésia, onde a gente permaneceu por 17 anos. O que vocês viram atrás de nós aí durante esse vídeo, eu tentei trazer para cá, para esse novo endereço, o mais perfeito do que era antes, para manter aquela identidade, porque a parte de loja mudou demais. Aqui a gente tem 3 andares, esse espaço que a gente está gravando, que é o nosso cenário, e nossa sala de estar para receber os amigos clientes, a gente teve capacidade de ampliar aquilo que a gente já tinha. Então isso é separado da loja, fazendo com que a gente tenha esses momentos de filmagem bastante mais tranquilos, sem a movimentação do dia a dia. E também quando o pessoal também está aqui para interagir, os clientes descem, os amigos estão aqui, não fica lá no meio da loja, não me estorva, não estorva quem está aqui só visitando também. E espero que vocês gostem desse novo cenário. Hoje a gente tem 3 paredes e meia, eu trouxe parte das minhas coleções. O todo ele não está pronto ainda, vocês veem aí muita parede branca, mas à medida que os dias forem passando, sempre vai ter uma coisa somada. Lá na Rua Rodésia a gente permaneceu 17 anos, então foram 17 anos encaixando, desencaixando, encaixando as coisas de novo, até atingir, apesar da bagunça, um visual convidativo, de organização, criando ali um conceito do que era a V-Unit. Tá? A V-Unit como loja hoje mudou, como tem essa separação, né, no andar de cima é a loja, essa aqui é a parte de baixo. Eu tentei garantir que pelo menos nessa parte, aquele conceito que a gente criou fosse representado aqui pela mesma identidade visual, somando aí algumas coisas que infelizmente lá não podiam estar expostas para você nem para mim, que sou um colecionador, e todo colecionador gosta de ter suas coisas próximas, poder tratar, limpar, apreciar e mostrar, e esse é o intuito. Gente, obrigado para quem acompanhou. Essa série ela continua, no próximo capítulo aí a gente vai ter o checklist checklist 2, que é o checklist de equipamentos de grupo. Nesse momento provavelmente o Marcão vai estar aqui comigo, por o quarto, né, capítulo 1, 2, 3, esse é o 2, 3, o quarto episódio vai ser aí um checklist do carro, aí vai estar o Marcão falando principalmente, que ele que é o cara desse meio, eu vou estar acompanhando ele, e vamos ver, se a gente tiver uma demanda legal, a gente segue criando capítulos dentro disso, até o início de uma trilha, tá? Então, depois do carro a gente vai falar a questão da pesagem dos materiais, né, divisão carga-corpo, carga-mochila, carga-corpo, equipamentos individuais, básicos, roupas e equipamentos em grupo. E o campo é muito grande, a gente pode seguir produzindo. É isso aí, gente. Obrigado para vocês que acompanharam. Um grande abraço.